vamos começando. Hoje a gente vai falar sobre pessoas na PCC. Quem são essas pessoas? Esse tema, ele me surpreendeu muito, porque eu fiz uma enquete no Instagram perguntando sobre os assuntos que os meus seguidores aqui gostariam que eu falasse nas lives abertas do curso da PPCC. E esse assunto venceu a questão de características de materiais que entram no produto. Então eu fiquei bem surpresa por várias pessoas terem votado no tema de pessoas. Muito bem, então assim, primeira coisa, quem são as pessoas envolvidas na PPCC? A gente tem que ter em conta o seguinte, cuidado para não confundir a PPCC com o próprio Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos, que anteriormente à existência da norma ISO 22000 de Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos, se tentou fazer um sistema de gestão de APPCC. E isso ficou na cabeça de muita gente, de muitas empresas, e gera um pouco de confusão. Obrigada aí pelos coraçõezinhos, eu pedi para ficar clicando aí para o sistema realmente informar as pessoas que a gente está online. Muito obrigada por fazer isso, façam isso agora. Então assim, cuidado para não confundir a APPCC com o Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos. Então a APPCC, ela é um processo, é um projeto de segurança de alimentos que faz parte do processo de projeto, que é um dos processos que compõe o sistema de gestão. Então assim, as pessoas que vão ser envolvidas com a APPCC, quem são essas pessoas? São as pessoas que vão atuar diretamente nesse projeto e algumas pessoas-chave na organização. Então, as pessoas são as seguintes. São a alta direção, as pessoas que compõem a alta direção. Obviamente, então, o gestor do projeto de segurança de alimentos, ou gestor do projeto de produtos, se cuidar de ambos, ou aquele gestor que cuida especificamente do projeto de segurança de alimentos feito com a APPCC, a equipe que vai ser envolvida nesse projeto, a equipe que vai atuar diretamente na APPCC e não a equipe do sistema de gestão, cuidar para não confundir isso. Oi, Leonel, bem-vindo aqui, bom te ver. E, por fim, depois que forem identificados todos os pontos de controle, como resultado do estudo de APPCC, então vai ter aquelas pessoas que são responsáveis por monitoramento e verificação de pontos críticos de controle e de programas de pré-requisitos operacionais, os PCCs, os PPROs, e também aquelas pessoas que estão nos processos de aquisição, de recursos humanos, que acabam interagindo com os assuntos do projeto de segurança de alimentos. Então, todas aquelas pessoas que vão ter que monitorar coisas que foram especificadas pelo estudo da PPCC, acabam se envolvendo, vão ter requisitos para serem cumpridos no âmbito de estudos ou no âmbito daquilo que a gente conhece como a PPCC, certo? Então são essas quatro figuras aqui: a alta direção, o gestor do projeto de segurança de alimentos, a equipe que vai trabalhar junto nesse projeto e aquelas pessoas responsáveis por monitoramento e verificação de PCC, de PPR. Oi, Josi, bem-vinda, bom te ver por aqui. Bom, eu vou começar então falando pela alta direção, que assim, cada uma dessas personas ou desses personagens aqui tem o seu papel, né? Então eu vou começar falando pela alta direção, que é a grande mola mestra de qualquer sistema de gestão e principalmente de qualquer implementação de APPCC que esteja em jogo. Então, assim, quem é a alta direção? A alta direção pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas que dirige e controla uma organização no seu mais alto nível. É a pessoa que toma as decisões, traça todos os rumos de uma determinada empresa ou organização. Ela tem o poder e a ela cabe a tarefa de delegar a responsabilidade e o quê? Prover, fornecer os recursos. Que recursos? Eu recebi uma mensagem aqui, travou meu vídeo. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá tudo certinho? Estão me ouvindo ainda?
Responda, por favor. Vocês estão me ouvindo ainda? Tá, travou tudo aqui pra mim. Tá ouvindo, Fabiola? Que bom. Eu já ia recomeçar aqui. Tudo ok, beleza. Então vamos adiante. Beleza. Então, assim, cabe à alta direção a tarefa de delegar a autoridade e de prover os recursos. Que recursos? Financeiros, de pessoas, técnicos, tecnológicos, todos os recursos, enfim, para fazer funcionar tudo aquilo que foi especificado por um projeto de segurança de alimentos com a PPC em uma empresa. Se o escopo do sistema de gestão cobrir apenas uma parte da organização, a PPC vai ser daquela parte. Então, assim, o termo alta direção ele vai sempre se referir àquelas pessoas que controlam e dirigem uma organização, obviamente, então, que condizente ao escopo, aquilo que foi especificado no escopo do sistema de gestão. Então, enfim, é a pessoa ou o grupo de pessoas que vai tomar as decisões em nome da alta direção. Então, assim, a primeira coisa em relação que é importante que a alta direção saiba é ter um entendimento de que existem perigos à saúde das pessoas, à saúde dos consumidores, que são inerentes à produção de alimentos e bebidas, quer seja para humanos ou para animais. Então, a primeira grande coisa, porque muitas vezes a alta direção não entende nada de perigos, não entende nada da parte técnica, não tem essa formação, e ela precisa ter esse entendimento, ela precisa ter um entendimento do que é um risco, conceito de perigo. Então, ela não precisa ser expert, não é ela que vai fazer a BPCC, a menos que seja o caso de uma empresa pequena e essa empresa ser dirigida pela pessoa que tem competência nisso. Mas a maioria dos casos, em empresas maiores, não vai ser a alta direção que vai fazer o projeto de segurança de alimentos, mas ela tem que entender aonde que ela se encaixa nessa história. Então, o primeiro passo é entender essa questão aí. Tá? Os produtos postos no mercado pela sua organização, fabricados pela sua organização, eles podem afetar a saúde do consumidor e isso pode atingir muito negativamente a imagem da organização caso ocorra algum problema no mercado. Então, a alta direção precisa ter ciente que existe essa possibilidade, que isso é um perigo que precisa ser... Existe um potencial para acontecer e precisa ser gerenciado, os perigos precisam ser identificados, gerenciados e a alta direção precisa ter plena ciência disso, ok? E por que engajar a alta direção? Porque é ela que vai apoiar, né, no fim das contas, ela que vai apoiar, vai liberar os recursos, todos esses recursos que eu falei, e inclusive infraestrutura. Às vezes, tá, uma coisa que ninguém gosta de fazer, mas às vezes é necessário, ajustes e adequação de infraestrutura. É uma coisa que precisa ser feita. E às vezes vai envolver bastante recurso. Porque existem empresas que são, por N fatores, tá? Existem empresas que são mais antigas às normas sanitárias, cuja infraestrutura nunca recebeu manutenção ou recebeu muito pouca. Existe, então, aí pode potencialmente infraestrutura não sanitária. E às vezes isso vai envolver reforma, e reforma é custo. Vou pedir para vocês clicarem nos coraçõezinhos para mais pessoas poderem saber que a gente está online falando sobre esse assunto aqui de pessoas na PPCC. E assim, a organização vai evoluir. Ela vai evoluir porque ela vai se alinhar às normas e esse alinhamento faz com que exista um nivelamento por cima, onde todas as organizações que usam as normas acabam se capacitando e atendendo esses requisitos que são considerados a vanguarda da gestão de segurança de alimentos. Então, coloca a alta direção em contexto aqui. Ela está em uma empresa da cadeia produtiva de alimentos e bebidas e isso, assim, na minha opinião, deveria ser até uma condição básica, obrigatória para a abertura dessas empresas. Mas, enfim, coloca-se a alta direção em contexto. Quanto à APPCC, a alta direção vai desempenhar que tarefas especificamente? Ela vai conduzir análises críticas gerais do sistema de gestão, de todos os processos do sistema de gestão,
obviamente, entre eles, do projeto de segurança de alimentos. Então, para ela conduzir a análise crítica, ela também precisa desse arcabouço, dessa pequena capacitação, para que ela possa ser capaz de julgar os riscos, porque ela responde em todas as esferas, criminalmente, civilmente, não só perante uma certificação, mas ela responde por tudo que acontece legalmente na sua organização. E ela tem que estar plenamente ciente, e ela tem uma ferramenta aqui preciosa, que é a sua equipe técnica, a sua equipe da qualidade, que está ali para assessorá-la nisso, entre outras coisas. Então a alta direção ela tem que ser capacitada minimamente para avaliar os resultados e corrigir os problemas. Nesse sentido, uma coisa muito inteligente que as normas fizeram foi estabelecer a obrigatoriedade de haver uma equipe de segurança de alimentos, que não é propriamente uma equipe de APPC, não confundir as coisas. Mas a equipe vamos dizer assim, é o conselho técnico que está ali disponível para auxiliar a alta direção nesta tarefa. É uma ferramenta preciosa nesse sentido. E aqui, então, pegando esse gancho da alta direção, eu quero falar do requisito de liderança e comprometimento que tem na ISO 22000, já que esse nosso curso de APPC ele é alinhado à ISO 22000, aliado ao esquema FSC 22000, então tem o requisito chamado liderança e comprometimento. Liderança é o quê? Agora, com as novas versões das normas, ISO 9001, ISO 22000, a liderança entrou como requisito auditável. Está lá no capítulo 5. Mas sempre foi o quê? Um dos princípios da gestão da qualidade listados na ISO 9001. O pessoal às vezes não leva muito isso a sério, mas sempre existiu como um dos princípios da gestão da qualidade. Então, a liderança é o quê? Ela tem que acontecer em todos os níveis hierárquicos da organização, não é só da alta direção. A alta direção puxa a frente, mas ela acaba sendo distribuída em todos os níveis hierárquicos da organização. Tá? Então, a liderança é o quê? É quando os líderes em todos os níveis, eles estabelecem uma unidade de propósito. Então, todos se engajam em um único propósito, em um único direcionamento estratégico, e isso permite, então, a empresa alinhar suas estratégias, políticas, processos e recursos, todos para alcançar esses objetivos que foram definidos pela alta direção. E se distribui em todos os níveis, certo? Então, tudo começa ali pela alta direção. Lembrando que quem é o responsável? O responsável é quem executa algo. E a autoridade é quem decide sobre esse algo. Então, a alta direção é a máxima autoridade do sistema de gestão para vários assuntos, mas não para todos. Pode ser que não seja para todos. Aqueles assuntos que são muito, muito técnicos, ela não vai ter competência para ser autoridade naqueles processos. Então, ela responde no âmbito geral da organização, mas pode ser que tenha alguns processos em que a autoridade sejam outras pessoas. Mas cabe à alta direção distribuir e delegar essa responsabilidade e essa autoridade. E aqui a dica de ouro, tá? Já falei isso nos vídeos aqui do meu canal várias vezes, mas a dica de ouro é o quê? É usar um organograma funcional, por função, por cargo. Por quê? Porque é uma forma esquemática simples de comunicar, visualmente, inclusive, em uma folha, toda a estrutura hierárquica, quem são os responsáveis e quem são as autoridades. Né? Isso é uma das primeiras coisas que devem ser feitas. Por quê? Primeira coisa, porque empodera os gestores, a alta direção empodera os gestores, e ela comunica a toda a organização que agora está havendo engajamento na busca de uma determinada certificação, que esse objetivo é um objetivo assumido pela alta direção, que ela endossa todas as atividades que serão propostas e que serão cobradas pelos gestores. Então, assim, é uma das primeiras coisas que a alta direção deve fazer, que é a delegação da responsabilidade. Então, faz esse organograma, o organograma dá materialidade para isso, e o organograma é fundamental na hora de começar a escrever a documentação do sistema de gestão. Toda a informação documentada, por quê? Porque quando se distribui a responsabilidade, se distribui para o cargo, não para o nome da pessoa. Uma determinada pessoa pode sair da organização.
E aí você não vai gerar uma revisão de documento porque uma pessoa saiu, certo? Isso não é inteligente, isso não é prático. Então você tem que vincular aquilo ao cargo, porque o cargo vai permanecer, apesar das pessoas saírem eventualmente das empresas, mas o cargo vai ficar. E quando vier uma nova empresa, uma nova pessoa para aquele cargo, já fica fácil, porque já se sabe quais são os treinamentos e as competências que são necessárias para aquele cargo, ok? Isso de delegar a responsabilidade funciona no âmbito de todo o sistema de gestão e aplica-se à PPCC também, obviamente. Então é isso, gente. Essa é uma grande dica de ouro para esse assunto aqui da distribuição de responsabilidade e autoridade. E cuidado aqui para não confundir a equipe de segurança de alimentos, que é a equipe dos gestores dos processos do sistema de gestão, com uma eventual equipe de APPCC. Entende? Não confundir o coordenador da equipe de segurança de alimentos com o coordenador do projeto, com o gestor do projeto de segurança de alimentos. Considerando que a PPCC é um dos processos que compõe o sistema de gestão, o que vai acontecer? Ela vai ter um gestor do projeto de segurança de alimentos. Esse gestor pode ser que não seja o gestor da equipe de segurança de alimentos. Ele vai gerir o quê? O estudo da PPCC, né? Não necessariamente o sistema de gestão. Então não confundir as duas coisas. Como eu falei no início dessa live, talvez vocês não tenham pego do início, antes de existir uma norma ISO de sistema de gestão, se tentou criar normas de sistema de gestão de APPCC. Então por isso pode ter ficado assim uma confusão na cabeça de muita gente, eu acredito que ainda existe essa confusão. Então, a outra persona que surge, né, no âmbito de um projeto de segurança de alimentos é esse gestor do projeto. Então ele é o quê? Ele é a pessoa que vai ser responsável por conduzir o estudo APPCC e ele precisa o quê? Ter competência ou se tornar competente em metodologia de APPCC. E quem está fazendo aqui esse curso comigo está fazendo isso, está se tornando competente na metodologia de APPCC. E ele vai precisar também exercer liderança por sua conta. Porque ele vai precisar engajar pessoas, ele vai precisar buscar soluções, ele vai precisar ser um facilitador, ele vai precisar identificar onde o processo está travado, o que precisa fazer, que recurso precisa ser agregado para destravar, para ajudar as pessoas para fazer com que as tarefas sejam concluídas. Então ele tem que ser líder também. E ele tem que ser proativo também. Oi, Ricardo, tudo bem? Bom te ver por aqui. Então, assim, ele também tem que ser proativo, ou seja, ele não pode ficar esperando esperando eternamente as pessoas tomarem iniciativas. Ele tem que tomar a iniciativa, ele tem que chamar as pessoas, ele vai ter que ouvir, chamar diversas pessoas que vão auxiliar a fazer todo o estudo APPCC que estará sendo conduzido por ele. Até aqui tudo certo? Algum comentário? Alguma dúvida? Mas por que precisa ter uma equipe APPCC? Porque, de forma análoga ao sistema de gestão, também se tem uma equipe de sistema de gestão diferente da equipe de APPCC. Mas por que uma equipe de APPCC? Porque é o seguinte, porque esse estudo envolve conhecimento multidisciplinar, envolve conhecimento dos produtos, dos processos, dos equipamentos, da manutenção, de materiais, de fornecedores. Ele envolve conhecimento sobre produção de certos materiais, sobre compra, sobre o que tem disponível no mercado ou não, sobre superfície de contato, sobre aquisição de materiais sanitários e por aí vai. Então, ele envolve também capacitação das pessoas em diversos níveis. Então, por isso, vai ter uma equipe que vai puxar à frente do estudo de APPCC, mas vai ter também várias pessoas de outros processos que serão consultadas e que acabarão se envolvendo de alguma forma no processo. E porque vai ser necessário esse engajamento com essas mesmas pessoas para poder implementar tudo que vai ser especificado no estudo APPCC que estará em andamento. Então a gente precisa interagir com essas pessoas para que elas possam levar essas implementações no âmbito dos seus próprios processos. Então, por exemplo, lá, a RH tem que se encarregar de treinar todas as pessoas que precisam ser treinadas.
A aquisição tem que se encarregar de selecionar aquele fornecedor que tem capacidade de atender itens da qualidade e da segurança de alimentos, que tem a capacidade de fornecimento e que tem a capacidade de fornecer com a gestão correta dos perigos nos materiais. Então, aí entra em cena o gestor desses outros processos que colaboram para que a PPC seja implementada e funcione na prática. E, no fim das contas, acaba dando suporte para a alta direção nesse assunto, em todos esses assuntos. Por isso que precisa de uma equipe também envolvida no projeto de segurança de alimentos com a PPCC. E por fim, né, então, tudo aquilo que for especificado em estudo da PPCC vai requerer o quê? Pessoal envolvido por monitoramento e pessoal envolvido em verificação de tudo que é monitorado. Então, assim, vamos ter ao final do estudo os pontos críticos de controle, os PCCs, né, os PPROs, os programas de pré-requisito operacionais. Vamos ter, eventualmente, itens críticos, materiais críticos, vamos ter superfícies críticas, superfícies de contato críticas, e tudo isso precisa ser monitorado. Tudo são pontos de controle essenciais para a segurança de alimentos que precisam ser o quê? Monitorados. Vamos ter, eventualmente, algumas boas práticas envolvidas também com itens que porventura podem ter sido esquecidos quando os procedimentos foram estabelecidos e foram o quê? Especificados por conta das análises de perigos. Então, pode ser que a gente tenha que ter algum tipo de envolvimento com esse pessoal, com os gestores responsáveis pelos assuntos de boas práticas também. E para esse pessoal que monitora, que chamo de os monitores, né? Os monitores ou os responsáveis por monitoramento, né? Eles o quê? É geralmente o pessoal que executa aquela sequência planejada de observações ou de medições para avaliar se as medidas de controle estão operando conforme planejado. Geralmente é o pessoal lá da operação, o pessoal que está no processo produtivo, o pessoal que está na aquisição, o pessoal que está... às vezes o pessoal responsável por compra de maquinários é a própria alta direção, então eles também têm que receber uma capacitação especial para isso. Então eles têm que medir tudo aquilo que foi especificado. E aquele pessoal que verifica, eu chamo de os verificadores, ou os responsáveis pela verificação, eles vão confirmar se os requisitos especificados nos monitoramentos foram atendidos. Então geralmente, né, a pessoa que verifica não é a mesma que monitora. Aquela que monitora está na operação do processo. Aquela que verifica geralmente pode ser o quê? Um inspetor, pode ser um supervisor, pode ser um encarregado, pode ser um gerente, dependendo, tudo vai depender da estrutura existente hierárquica de cada uma das organizações. Mas, de preferência, que não seja a mesma pessoa. Aquela que registra, que monitora, que não seja a mesma que verifique. Para manter o quê? Um duplo check nessa história. Então, o primeiro check é na hora que monitora. O segundo é alguém vem lá e dá uma olhada no que está sendo monitorado. Isso é uma questão de segurança. Assuntos de segurança muitas vezes requerem atividades redundantes, é esse caso. Tá? Então, é esse tipo de pessoal. Tá? Então, conclusão da nossa aula. Cada pessoa ela precisa cumprir um papel designado, um papel bem claro dentro do projeto de segurança de alimentos para fazê-lo funcionar. E as pessoas, então, elas precisam ser o quê? Competentes. Essa competência ela é com base em formação acadêmica, em treinamento, em experiência e habilidades que acabam desenvolvendo por conta da experiência. E precisa ter delegação clara de responsabilidade e de autoridade desde o início do processo, tanto no âmbito do sistema de gestão quanto no âmbito do processo do projeto de segurança de alimentos com a PPCC. Ok? Deu para entender essa diferença? Ficou claro? Vocês têm algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso? Algo de experiência que queiram falar, alguma coisa aqui agora? Né? Falem que estou aqui. Se não, era esse o conteúdo da nossa aula de hoje. Se não tiverem uma pergunta e uma dúvida, eu vou encerrar o assunto aqui. É um assunto curto, tá? E eu fiquei surpreendida que as pessoas assim votaram bastante que queriam que falasse sobre isso.
Então, de repente, se vocês tiverem dúvidas, comentários, até posterior à aula, porque a aula vai ficar ali no YouTube, coloca lá nos comentários, posso responder, tá? Então, se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, por agora eu vou encerrar o assunto, né, que era isso, né, a nossa aula de hoje. Ok? Então, hoje é quinta-feira, né? Eu tô gravando essa aula numa quinta-feira. A próxima aula vai ser na próxima terça-feira, dia 20 de agosto, onde eu vou falar sobre a análise de perigos. Agora, eu quero que vocês me digam que análise de perigos vocês querem que eu fale. Se de materiais, se de superfície de contato, se do processo produtivo ou se dos serviços. Ok, pessoal? Então a gente se vê na próxima aula. Eu vou passar aqui no Instagram o horário direitinho, vai ser no dia 20 de agosto, final da tarde. Ok? Então, um beijo e até a próxima aula.